Oi pessoal, eu sou o Davis e hoje nós vamos comentar sobre o filme Thunderbolts, que estreou no dia 1º de maio em todos os cinemas do mundo. Gente, já vou dizer aqui na intro do vídeo que eu não esperava que esse filme fosse ser tão bom. Claro, eu fui com uma expectativa no cinema de que o filme ia ser bom e tal, só que eu não esperava que o filme fosse ser tão, como eu posso dizer, impressionante, tanto pelos efeitos visuais quanto pela história no geral. E obviamente porque nós temos o nosso incrível e maravilhoso David Harbour de Stranger Things, o nosso delicioso e eterno Hopper. E só por isso o filme já ficou bom e eu já gostei muito do que foi apresentado e também gostei muito da história, do elenco. Enfim, vamos comentar sobre isso durante o vídeo. Mas enfim, roda a vinheta porque hoje eu quero comentar com vocês sobre mais um filme desse universo Marvel chamado Thunderbolts. Vamos falar um pouco sobre o elenco, porque assim, pessoal, eu acho que o filme só foi bom realmente por conta, óbvio, dos roteiristas, diretores, equipe de produção, toda a equipe no geral, mas os atores fizeram um trabalho espetacular durante o filme todo. Você vê que é uma obra que tem muitos efeitos CGI, obviamente, mas assim, eu acho que pra tu contracenar com nada, ou pra tu contracenar com um boneco feito de, sei lá, elementos que tu tem que imaginar que é de verdade, eu acho que é muito... tem um plus a mais na atuação, assim, sabe? Claro que alguns deixaram a desejar, também não vou ser tão positivo assim, tá? O filme teve algumas falhas, teve algumas poucas entregas de atores, mas no geral, todo mundo foi muito bem, deu tudo muito certo. E eu tô muito feliz com o resultado desse filme, sabe? Eu tô muito feliz em como esse filme da Marvel foi bom. E comparado a outros, né? Esse foi, isso foi incrível. Mas enfim, vamos parar de rolar e vamos logo para o elenco. Nós vamos começar com a Florence Pugh, que é a Yelena Belloura. Ela é uma integrante dos Thunderbolts que foi treinada na Sala Vermelha como uma viúva negra. Inclusive, essa informação aqui, ela vai voltar depois no enredo do filme, tá? Então guardem bem essa informação de que a Yelena foi treinada como uma viúva negra, ok? Ok. Seguindo, obviamente, do meu personagem favorito e do meu ator favorito também do filme, que é ninguém mais e ninguém menos do que o David Harbour. Gente, eu sou apaixonado por esse ator. Desde Stranger Things, desde o Hopper, eu não consigo, assim, ó, todo projeto que ele faz, que eu vejo ele fazendo, ai, não sei, ele tem sabe? Ele tem um molhinho ali, ele tem uma coisa, sabe? Ele é gostoso, gente, ele é gostoso, entendeu? E, ai, enfim. Mas vamos nos ater aqui ao vídeo, ok? Vamos ater aqui ao vídeo que a gente tem que trabalhar. Aquelas que louca. Então, o David Harbour, ele vai fazer o Guardião Vermelho. Ele é um membro também dos Thunderbolts, que é a contraparte russa do super soldado do Capitão América e uma figura paterna para a Helena. Essa parte aqui do super soldado eu fiquei meio assim, sem entender, na verdade. Porque o filme é bem científico, né? Então tem elementos ali que eu não vou entender, obviamente. Igual Duna 2. Que quando eu fui assistir teve muitas coisas ali que eu não entendi. Mas agora em Thunderbolts eu fiquei bem... Tá, mas como que ele é uma contraparte russa do super soldado do Capitão América? Entendeu? Se você entendeu essa parte, você coloca aqui nos comentários, por favor, pra mim poder, né, entender junto com você, porque eu realmente fiquei bem, assim, voando nessa parte. Mas sobre ele ser um pai pra Helena, gente, eles estão tão perfeitinhos no filme. Aí ele e a Florence, assim, eles arrasaram demais, eles... Nossa... Assim, ó, foram perfeitos, maravilhosos. Eu adorei demais eles, assim, ó. Que dupla incrível. Depois, nós passamos para o Sebastian Stan, que ele é o Bucky Barnes. Um soldado aprimorado com um braço cibernético e líder dos Thunderbolts. Inclusive, esse Bucky aqui, ele vai ser ali um dos responsáveis por, né, aprisionar os Thunderbolts. Então, já tô dando aqui esse spoiler pra vocês do enredo do filme. Se você assistiu, provavelmente você já vai entender, já vai ter sacado essa informação. E também nós temos o Wyatt Russell, que é o John, o agente americano, que ele é um super soldado aprimorado e membro dos Thunderbolts. Ele também é um ex-capitão condecorado da US Army Rangers, que foi escolhido para se tornar um novo Capitão América. Que responsabilidade, né? Pra você substituir o Capitão América, você tem que ter, assim, ó, uma... Ah, enfim. Não cheguei a ver esse filme dele, mas como a informação tá aqui, eu acho que ele teve uma grande importância tanto em Thunderbolts quanto no novo filme do Capitão América, se é que tem algum, né? Isso é que vai sair algum aí futuramente. E depois nós temos a Olga
Kurilenko, acho que é isso o nome dela. Ela é a Antônia, vulgo treinadora, que ela também é uma integrante do grupo, com reflexos fotográficos que lhe permitem imitar os estilos de luta dos oponentes. Isso aqui eu achei perfeito. Esse poder eu achei perfeito, porque com o Flash eu poderia entregar, assim, ó, conceito, entregar vogue, sabe? Botar os oponentes pra correr, sabe? Porque ela simplesmente poderia ser que nem um Mortal Kombat, sabe? Ela poderia copiar os poderes deles, dar um fatality ali na hora. Entendeu? Ela poderia, tipo, meter o louco, tá ligado? E falar assim, ô, aqui não, querido. Entendeu? Aqui não, tá ligado? Não vai rolar, tá? E essa personagem também vai ter uma importância muito grande ao longo do filme. Guardem aí essa info. E a gente também tem ele, o Lewis Pullman, que ele é o Bob, vulgo Sentinela, vulgo Vácuo. Gente, esse personagem aqui... Nossa, ele no filme, assim, ó, acho que ele é o grande vilão do filme, né? Tirando a próxima que vai vir aqui. Não, tem a próxima e depois tem outra próxima, mas enfim. Ele é um vilão que, cara, quem viu o filme sabe que ele foi o grande responsável pelo mistério do filme, né? Ou pela enrascada do filme, e meu Deus, tá? É incrível, ele foi super necessário pra desafiar os Thunderbolts. E ele é, claro, o indivíduo super poderoso que sofre de amnésia e que é considerado o mais forte do que todos os Vingadores juntos. Sim, gente, os Thunderbolts, eles vão virar os novos Vingadores, mas eu já vou chegar nessa parte do filme. Depois nós temos a Hannah John Kamen, que é a Ava Starr / Fantasma. Também é uma integrante do grupo que pode atravessar objetos. Isso aqui eu também acho legal, porque eu passo um pano muito grande pro teletransporte e porque consegue atravessar a matéria. Eu acho que é um poder bem quebrado, porque você consegue se teleportar pra qualquer lugar, ou você consegue literalmente atravessar coisas, pessoas e enfim. Então ela vai ser bem importante ali pro grupo pra vencer as batalhas e pra lutar entre elas também. E por fim, nós temos a Julia Louis de... não sei ler o sobrenome dela, gente. Ou eu escrevi muito errado aqui na hora de pesquisar, ou o sobrenome dela é muito difícil, tá? Me desculpa, mas é a Julia Louis, vamos chamar ela assim. Ela é a Valentina Fontaine, uma condessa e diretora da CIA, e responsável por reunir os Thunderbolts. Sim, responsável por reunir e responsável também por quase fazer todos irem de Americanas. Gente, o que essa mulher vai fazer no filme, olha... Meu Deus, vai ser assim, uma coisa... enfim, vamos guardar pro roteiro, que a gente já tá chegando lá, né, pro enredo do filme, que eu vou precisar de muita calma e muita paciência pra falar dessa querida, tá? Porque o que ela fez, meus amores, quem assistiu sabe do que eu tô falando. Ela foi uma... Sabe? Ela foi aquela mulher que falou assim, hoje eu vou tirar o dia pra incomodar eles. Entendeu? Eu vou causar um inferno na vida deles. Acho que ela pensou isso. Não é possível um negócio desse, não é possível. Pois muito que bem, agora que nós já entregamos pra vocês as informações do filme e o elenco todo, chega na minha parte favorita do vídeo, que é comentar sobre o enredo ou a história do filme. Gente, eu tentei resumir muito bem a história, porque é muito longa, então eu fiz em tópicos, sabe? Pra gente ir lendo e comentando ao longo do vídeo, até vai ficar um pouquinho mais didático e menos chato de assistir. Não sei como é que é a percepção de vocês, mas a minha é essa, né? Eu anotei por tópicos aqui, resumi bem, e agora nós vamos comentar sobre a história desse filme. Então, a gente começa o filme com a Helena destruindo um laboratório em nome da diretora da CIA, a Valentina, na Malásia. Isso aqui... às vezes eu pergunto por que ela começou fazendo isso. Porque depois a Valentina vai trair ela e o grupo, né? E vai se virar contra eles, mas enfim. E em um impeachment, a Valentina, ela envia a Helena, o John, a Fantasma e a Treinadora para uma instalação secreta. Isso aqui também, tá? Ela envia eles pra lá com a desculpa de uma missão, mal sabendo nós o que ia acontecer depois, né? Eu tenho que enfrentar 1001 oponentes, inclusive a própria Valentina. Gente, quando eu falo que essa mulher é uma desquerida, sabe? Ninguém acredita em mim, tá ligado? Porque, o ódio que eu tenho dessa personagem, meu Deus do céu. Acho que não tá escrito, tá ligado? Eu acho que não está escrito, tá ligado? Não é possível uma coisa dessas. E em um confronto, uns contra os outros, a Fantasma mata a treinadora e um homem chamado Bob aparece misteriosamente. Nessa parte eu fiquei tipo assim, tá, mas não era do mesmo grupo? Tá ligado? O que aconteceu, mano? Não tava entendendo nada que tava acontecendo. Eu fiquei assim, tá, tipo, cara... né? Mas aqui a Valentina fez eles entrarem em conflitos uns contra os outros ali, né? E aí a Fantasma acabou
A treinadora acabou indo de Americanas no início do filme. Gente, ela não teve nenhum tempo de tela. Como é que pode um negócio desse? Ela não teve nenhum tempo de tela, tadinha. Ai, cara, ela merecia mais, tá? Ela merecia muito mais. Eu odiei que ela morreu assim, dessa forma. Ai, olha. E claro, aparecendo o Bob como um dos maiores vilões desse filme, obviamente. Ele chegou lá como o garotinho bonzinho, o garotinho que, né, ia ajudar o grupo. Depois ele ia ser um dos grandes responsáveis por acabar, não acabar de vez, né, mas por aprisionar todos os Thunderbolts. Mas nós vamos chegar sobre isso daqui a pouquinho no vídeo. E o grupo consegue escapar da armadilha e de serem incinerados armada por Valentina. Eu estou falando que essa mulher não vale nada. Eu tô falando, gente, eu tô falando. E à medida que o filme vai acontecendo, a gente vai entendendo que ela não vale nada mesmo. E a Valentina acaba descobrindo que o grupo sobreviveu à armadilha. O Bob atrai os tiros para si, permitindo que a Helena, o John e o Walker escapem. Isso aqui eu já acho que ele fez isso na intenção de enganar eles, porque não é possível que ele ia atrair os tiros pra ele assim, do nada. E depois, posteriormente, descobri que eu tava certo. Cara, não tem como. Alguma coisa ele tava querendo, alguma coisa ele tava pensando em fazer. Eu não sei, gente, não sei. Quando o personagem é muito bonzinho assim logo de cara, mostra muita bondade, eu já começo a desconfiar, né? Depois nós vimos que eu estava certo. E capturado, o Bob ele é transportado para a Terra de Vigilância e o Alexei, o Guardião Vermelho, ele resgata a Helena, o John e o Walker, nomeando o grupo como Thunderbolts. Então aqui nós descobrimos que o Guardião Vermelho nomeou os Thunderbolts como Thunderbolts e eu achei que ficou incrível, ficou super especial, ficou super estético o nome e, enfim, eles arrasaram. E depois de serem perseguidos pelos agentes da Valentina, os Thunderbolts são presos pelo Buck Barnes. Eu falei pra vocês gravarem esse nome. Gente, pra quê? Sabe? Pra que ele foi aparecer? Eu acho que... a Valentina já começou a montar um plano na cabeça dela pra acabar com um grupo, obviamente. E ele foi uma das pessoas que foi responsável por começar a prender os Thunderbolts e impedir que eles fizessem a missão deles. Né? Isso antes eles descobrirem que a Valentina tava mancomunada do lado errado da moeda, né? Então, nossa, isso aqui eu já comecei a ficar assim, ó. Já comecei a me irritar, já comecei a ficar querendo sair do cinema, parar de assistir, porque, nossa, me dá um ódio quando os personagens incríveis começam a perder. Não sei por quê. Eu amo, né, que em vários vídeos eu falo que eu me simpatizo com uns vilões e tal. Nesse caso, não. Nesse caso, eu estou fechado com os Thunderbolts. E depois, o grupo acaba descobrindo que a Valentina transformou o Bob em um super-humano que facilmente pode derrotar a equipe, mais conhecido como Sentinela. Então aqui a gente percebe que o Bob, ele passou de codinome, né? Agora ele é Sentinela. E depois a gente descobre que ele vai virar o Vácuo, que é um alter ego do Sentinela e do Bob. Que confusão, mas acho que é basicamente isso. Então eu acho que eles entenderam que eles não tinham nada pra fazer contra o Bob, sabe? Que tudo que eles tentassem fazer, eles iam perder. Acho que foi isso, sabe? Basicamente. Tudo que eles iam fazer, eles iriam perder. Então, eles começaram a recuar pra pensar numa nova estratégia pra conseguir acabar com o Bob, ou pelo menos vencer ele pra chegar até a Valentina. Mas, ao ser incapacitado com um kill switch, o Sentinela surge com seu alter ego, o Vácuo, que envolve a cidade de Nova York em uma escuridão sobrenatural. Essa parte, gente. Essa parte eu fiquei assim... Foi aí que eu comecei a olhar os efeitos visuais de uma outra maneira, entendeu? Porque foi tudo muito bem feito. Nossa, a cena acontecendo, sabe? A cidade escurecendo, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Foi muito especial, foi muito incrível. Mas, né, como tudo isso estava acontecendo, a Helena, ela teve uma ideia. Para salvar a cidade, ela entrou na Dimensão das Sombras e enfrentou o seu passado como Viúva Negra. Eu falei para vocês guardarem essa informação porque ela ia voltar no enredo do filme. E ela encontra o Bob escondido em seu quarto na infância, onde ele foi pelo seu pai. Então, assim, é um tópico bem sensível aqui, né? A gente vê como o Bob, ele desenvolve esse alter ego justamente pelo que aconteceu com ele no passado. E a Helena, ela consegue acessar essas lembranças e consegue, de alguma forma, estar ali pra ficar com o Bob e fazer ele lembrar que ele é uma pessoa, antes de tudo, que merece ser cuidada, respeitada e ter todo o seu apoio e carinho merecido. Então, essa parte eu achei que ela foi uma diva, foi icônica, perfeita. E futuramente ela vai conseguir salvar todo mundo
com isso. E o grupo, ele tenta enfrentar o vácuo, mas são rapidamente dominados. Porém, eles conseguem fazer o Bob retomar o controle, intervindo e reafirmando a sua fé nele. E ele acaba superando o vácuo, a luz e a normalidade voltam à cidade. Então, essa é aquela parte do filme que a gente fica torcendo pra tudo dar certo, sabe? Que é bem ali no finalzinho do filme, entende? E, gente, quando chegou essa cena no filme, eu fiquei feliz porque eles conseguiram com muita garra acabar com o vácuo, né? E se eles não conseguissem, o mundo inteiro ia ficar numa escuridão total e, enfim, acho que ia acabar, porque não ia ter eletricidade nem nada, ia começar a acabar tudo. Então eles foram ali nos 45 do segundo tempo, eles conseguiram fazer com que de alguma forma o Bob voltasse a tomar o controle do corpo dele. E eu fiquei assim, meu Deus, que incrível, sabe? Tipo, que foda tudo isso. E foi acontecendo naturalmente. Todas essas coisas. Mas a gente tem que lembrar da Valentina, né? Que ela fez tudo aquilo ali. E ela acabou sendo descoberta por todo mundo. Porque a casa dela ia cair, né, pessoal? Uma hora a casa dela ia cair. Né? Ela ia ter que se render de alguma forma. E para não ser presa, a Valentina ela manipulou o público. E ela nomeou os Thunderbolts como os novos Vingadores em uma coletiva de imprensa. Eu devo confessar que mesmo sendo uma megera, a diva, ela pensa em absolutamente tudo. Então, assim, ela foi icônica em fazer isso, ela foi esperta, porque ela sabia que se ela não fizesse nada, o grupo ia acabar chegando até ela e, de alguma forma, ia acabar levando ela presa, sabe? Mas eles aceitam, né, a proposta não, a nomeação, relutantes. E a Helena, ela ameaça a Valentina caso ela os traia novamente. Agora a gente vai falar do meu momento favorito no filme, que é a cena pós-créditos. Porque sim, Thunderbolts fez um link com outro filme aí. E eu fiquei realmente bem pensativo em o que era, né, aquela parte final do filme. Porque eu achei que seria um gancho para o próximo, mas depois, pesquisando, eu entendi que não. Não é um gancho para o próximo filme, mas sim para outro filme que vai estrear aí em julho nos cinemas. Então vamos comentar aqui só um pouquinho sobre a cena pós-créditos. Então, nessa cena, os Novos Vingadores e o Bob, sim, o Bob se aliou aos Vingadores depois de toda aquela treta ali e depois de ele quase destruir o mundo todo, teoricamente. Eles discutem um problema atual no espaço sideral, quando recebem um sinal de socorro revelando uma nave espacial extradimensional com um grande emblema de número 4. E, cara, quando apareceu isso aí, eu fiquei assim, tá, mas 4 significa o quê? Que vai ter 4 filmes, que vai ser uma quarta dimensão, que vai ser uma quarta linha do tempo. O que pode ser? E eu saí do cinema tentando entender aquilo ali, mas depois quando eu fui fazer o roteiro, né, eu cheguei a pesquisar sobre isso. E esse número 4 nada mais é do que um logotipo do Quarteto Fantástico, chegando na Terra 616, vindos de sua realidade natal. Então sim, gente, Thunderbolts vai fazer um link com o filme Quarteto Fantástico, que vai estrear aí dia 25 de julho. Eu acho que é isso. E, cara, nossa, só pelo teaser, né, de Quarteto Fantástico, a gente já tem o Pedro Pascal maravilhoso de The Last of Us e... ai, tô muito ansioso pra isso. Teve um outro filme de Quarteto Fantástico, mas eu era muito criança quando teve, eu assisti, mas eu não lembro muito. Mas isso agora, como eu já sou uma pessoa adulta, eu vou assistir e... ai, gente, eu tô muito ansioso, meu Deus do céu, eu tô muito ansioso. Quero muito ver como é que vai ser o filme, como é que vai ser a estética, como é que vai ser tudo. E se for que nem Thunderbolts, meus amores, vai ser incrível. Já pensou um crossover deles chegando ali, tipo... todo mundo se contando na nave, eles passando o bastão pra eles. Ai, enfim, muitas coisas que a gente tem que comentar, meu Deus do céu. Mas enfim, gostei muito desse filme. Eu acho que foi um filme super atual, um filme que eles conseguiram casar tudo muito bem direitinho, que teve mistério, teve efeitos visuais, teve coisa pra gente avaliar e pra gente falar, não, esse filme da Marvel foi bom. Mas... claro que teve pessoas que discordaram comigo, teve pessoas que não gostaram, que achavam que o filme não atendeu as expectativas, e tá tudo certo, eu acho que todas as opiniões são válidas. Mas se você não gostou, ou se você gostou, deixa aqui nos comentários pra gente ir conversando sobre isso. E foi isso, pessoal! Essa foi a minha resenha sobre o filme Thunderbolts da Marvel, que estreou dia 1º de maio nos cinemas de todo o mundo. Me conta também o que você achou, vamos conversando sobre isso, vamos teorizando, porque tem muita coisa pra gente comentar ainda. Como eu falei, tem o filme do Quarteto Fantástico ainda pra vir aí, né, em julho. E é isso, gente. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.